Muito obrigado pela vossa presença. Uma saudação ao Sr. Deputado Lino Carvalho, agradecer também a sua presença aqui e a todos os que vieram até aqui hoje. De alguma maneira, esta exposição é a antecâmara do programa Montemor 2003 que vamos lançar e manter durante este ano e que pretende assinalar uma data simbólica, considerem duas datas simbólicas, porque temos a felicidade neste ano passarem 800 anos sobre o primeiro foral de Montemor e 500 anos sobre o segundo foral de Montemor. É, portanto, um pretexto para podermos fazer uma incursão à nossa memória, às nossas raízes, à nossa identidade, e esta incursão não queremos que seja uma incursão apenas evocativa ou comemorativa. Queremos que vá para além disso e que possa também olhar o presente e equacionar o futuro. Obviamente, quando comemoramos 800 anos de história, o Castelo tem uma presença forte e é uma presença permanente no dia-a-dia da cidade. Apesar disso, houve, de alguma maneira, algum divórcio entre a cidade e o Castelo. O Castelo fica empoleirado no Monte Maior, o acesso não é fácil e, apesar dos montemorenses gostarem de passear pelo Castelo, de alguma maneira a cidade, aliás, seguindo o seu percurso histórico, tem-se expandido para norte, afastando-se do Castelo. Entendemos, pela importância que o Castelo tem como monumento nacional, pela beleza que o sítio tem, pela quietude também, que valia a pena, e fizemos há alguns anos, repensar o posicionamento do Castelo na nossa política autárquica. E, de alguma maneira, deixar ou passar de uma política mais passiva em relação ao Castelo, que era uma política essencialmente de reivindicação, de recuperação do Castelo. O nosso Castelo tem 3 entidades do Poder Central que o tutelam: o IPAR, a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais e a Direção-Geral do Património. Portanto, muita gente para aquele espaço. Diria eu, passar de uma atitude mais passiva para uma atitude mais ativa, em que mantemos, obviamente, a pressão reivindicativa para a recuperação do Castelo, mas em que assumimos nós próprios uma posição de intervenção ativa na recuperação e na valorização do Castelo. Ao fim e ao cabo, a mensagem é esta: nós queremos também colaborar, participar, dar aquilo que está ao nosso alcance para que o Castelo possa, neste novo presente, vir a ocupar um papel no desenvolvimento de Montemor. E foi isso que levou, há alguns anos atrás, à definição de um programa no Castelo, ao convite ao Dr. Celino para a sua responsabilidade, à elaboração e discussão pela Câmara e pela Assembleia Municipais de Montemor de um documento de trabalho enquadrador do trabalho a desenvolver em relação ao Castelo, e é esse trabalho que vem sendo feito lentamente, mais lentamente do que gostaríamos, naturalmente, com mais dificuldades do que esperaríamos encontrar também, mas que temos vindo teimosamente a fazer. Esse documento apontava um conjunto de linhas, e eu deixaria só esta ideia, que é não apenas o Castelo e o monumento em si, mas também a própria reintegração, se quisermos, do Castelo na cidade, no centro histórico, e também olhar aquele elemento fundamental que sempre se relacionou com Montemor, por exemplo, através dos moinhos, que é o rio. Este programa tem valências diferenciadas. Conseguimos, ao longo dos anos, alguns passos importantes. Conseguimos, por exemplo, impedir
que o Convento da Saudação, que é este magnífico convento que se vê aqui de baixo e que vale a pena, para quem não conhece, dar uma vista de olhos lá em cima, tem um claustro absolutamente magnífico, que ruísse. Acudimos mesmo no limite, conseguimos uma intervenção da Direção-Geral dos Edifícios Monumentos Nacionais quando uma das aulas já tinha ruído o telhado. Foi feita uma primeira intervenção, foi feita uma segunda intervenção em todo o telhado e o telhado foi recuperado, mas depois desses 40 mil contos de intervenção da Direção-Geral dos Edifícios Monumentos Nacionais, a Câmara já gastou só no Convento da Saudação em recuperação mais de 80 mil contos. Perdoem que falo em contos, mas é mais fácil assim. Demos passos, por exemplo, há pouco mais de um ano, conseguimos que pela primeira vez, desde que assumiu em 1968 a responsabilidade do Castelo de Montemor, fosse feita uma intervenção de recuperação, ou pelo menos de manutenção do castelo por parte do IPAR na Torre da Maora, que estava em risco de ruína. São passos pequenos, mas são passos importantes para a recuperação do castelo. Preocupa-nos a situação da muralha, do pano de muralha voltado a norte. Temos talvez mais de 50 metros de pano de muralha neste momento, em risco grave de ruir. Esperamos que não tínhamos que aguardar que ela caia para depois virem as lágrimas de crocodilo, como aconteceu ainda bem recentemente em Santarém, em outros pontos, quando temos agora uma ótima oportunidade de o fazer. Bem, estamos a dar, portanto, passos positivos. E da nossa parte também fizemos um esforço no sentido de acabar um pouco com aquela imagem de abandono que o castelo tinha, de alguma falta de higiene. Enfim, deram-se passos muito positivos. Deram-se passos positivos na integração do centro histórico, deram-se passos positivos na utilização do castelo e do Convento da Saudação e ainda recentemente, exatamente pelas qualidades excepcionais que o castelo tem, ele foi certamente um dos pontos de atratividade que permitiu que um dos nossos maiores coreógrafos de dança portuguesa, o Rui Horta, se pudesse instalar há cerca de 3 anos, 2 anos e tal, em Montemor Novo, exatamente numa parte do Convento da Saudação. Bem, a nossa perspectiva é que este ano nós pudéssemos dar alguns passos que não fossem então apenas a comemoração do foral, a evocação do foral. Queremos que fique para a cidade e para as gerações vindouras algo. E por isso o programa Montemor 2003 vai ter, obviamente, um conjunto vasto de iniciativas e ações na área cultural, na área comemorativa, na área educativa, mas vai também dar uma particular atenção às questões de recuperação do património histórico. Vamos fazer um esforço para que, se não for possível concluir, pelo menos este ano, arranque a recuperação da Igreja de Santiago com a instalação do Centro Interpretativo do Castelo lá acima e algumas outras obras na área do património histórico possam ficar como testemunhos dessa nossa vontade para o futuro. E esse programa vai também olhar o presente e perspectivar o futuro. Queremos trazer até Montemor um conjunto de ações e iniciativas que pensem, por exemplo, os nossos valores, que tenham a ver com as nossas raízes, a nossa identidade. Pensem também como é que, enfim, nesse enquadramento, podemos perspectivar o futuro. E temos ações previstas em várias áreas, desde a economia até à história, desde o urbanismo até ao ambiente. Fica, portanto, o convite para virem passando por Montemor e virem assistindo e participando. Certamente, enfim, gostarão de algumas dessas propostas que vos fazemos. Voltando então à exposição, esta exposição mostra um bocadinho daquele trabalho que habitualmente não se nota. Que há uns anos dizia-se com alguma verdade que aqui em Montemor não se via obra do poder autárquico nos primeiros anos
da Revolução, exatamente porque grande parte da obra que tinha sido feita estava debaixo do chão, tinha sido enterrada, tinham sido as infraestruturas de água, saneamento, eletricidade, telefone, regulamentos, etc., que não eram imediatamente visíveis. Apesar disso, Montemor sempre teve uma preocupação muito particular com as questões de ordem cultural e, por isso, esta biblioteca foi uma das primeiras bibliotecas municipais, uma biblioteca de referência que está hoje integrada na rede de leitura pública. Ou, quando avançámos para a abertura desta galeria, muitos se perguntaram, uma galeria Montemor, mas o que é isso? Uma galeria Montemor, isso serve para alguma coisa, Montemor? E hoje temos aqui já um público muito significativo a visitar este espaço que tem uma diversidade muito grande de propostas e que aproveito aqui para, digamos, agradecer ao Vasco o seu papel na importância que esta galeria tem tido a vários níveis. Estamos, portanto, perante uma proposta, a antecâmara do programa Montemor 2003, com uma pequena mostra daquele trabalho que demora muitas horas a fazer, que muitas vezes não se vê, mas que é um trabalho fundamental para criar as bases que nos permitem fazer não apenas, digamos, ou estar preocupados apenas com as questões de marketing, mas essencialmente estar preocupados com aquilo que é o fundamental, o conteúdo do trabalho sociocultural, neste caso, o trabalho de recuperação do património. O trabalho que aqui está tem muito a ver com um dos aspectos que foi lançado no âmbito do programa do Castelo, a oficina de arqueologia, e essa oficina, que foi possível estabelecer nos últimos anos, com a responsabilidade da doutora Susana de Carvalho e com a colaboração de muitos jovens, certamente começa agora a dar os seus frutos. Fica, portanto, o convite, e vou pedir ao Celinho para nos ajudar aqui um pouco a explicar-nos, digamos, a exposição em si, que é para também não vos chatear demasiado com esta minha conversa, mas ficarem com uma ideia de que queremos um património vivo, um património que possa desempenhar um papel na vivência atual das pessoas, ou seja, possa contribuir para que, como nós queremos, em Montemor se possa viver melhor, ter mais qualidade de vida e nos continuemos a bater para que essa qualidade de vida e essa melhor vivência possa ser acompanhada também por uma vivência mais justa do ponto de vista social. É esse o móvel que também, neste caso, nos move. Celinho, por favor. Eu estava a ouvir o Presidente e estava a ver o que é que me cabia e comecei a sentir o espaço a encurtar. De qualquer maneira, eu penso que devo chamar a atenção para o seguinte. Nós, ao lançarmos este projeto e chegarmos, enfim, ao fim com esta exposição e ao elaborarmos a ficha técnica do projeto, chegámos à conclusão que isto tinha tido a participação de muita gente. E eu tinha tomado como responsabilidade, sem dizer nada a ninguém, nem ao Presidente da Câmara, chamar a atenção exatamente para esses responsáveis por este trabalho. E é isso que vou fazer. Não tanto explicar este plano técnico, a Susana está aí e a Manuela também, tiveram ambas um papel importante neste processo de investigação e elaboração de textos, e elas poderão depois, em qualquer circunstância, dar-vos alguma informação. Mas eu penso que é de sublinhar, em primeiro lugar, e eu tenho-me socorrido do papel por causa dos nomes, o papel do Manuel Serrano, que é um fiscal municipal, que é digamos, um pré-arqueólogo. Ele entretém-se a fazer prospeção, chamam os arqueólogos prospeção de superfície, que é um nome bonito, pomposo, nos terrenos baldios junto à sua casa, por acaso até são terrenos municipais, ligados ao sistema de abastecimento de água à cidade. E o Manuel Serrano, de vez em quando, vem com um jeitinho trazer-nos umas moedinhas e algumas estão aqui expostas. É claro que houve uma excelente colaboração a nível da Biblioteca Municipal, da secção infantil juvenil, e tivemos, o ano passado, associado ao programa depois de 10 anos, foi a primeira intervenção de caráter sistemático que se fez
no Castelo, foi em 2002. Penso que devemos agradecer a colaboração do Alexandre Rego, da Andréia Carapinha, alguns estão aqui, que eu sei que estão, do Filipe Soeiro, da Hermínia Santos, da Inês Galego, da Inês Samina, da Inês Silva, da Patrícia Machado, que também aqui está, já vi, e da Sara Rego. Este foi um pequeno conjunto de voluntários que se inscreveram, independentemente de qualquer outro programa, nessa campanha de 2002. Depois houve um grupo de jovens OTL, ao abrigo dos programas do Instituto de Juventude, que parece que se inscreveram em massa, candidatando-se a esta colaboração com a Câmara, e tivemos bastantes. Eu citava a Ana Cristina, a Catarina Xavier, o Luís Pomares, a Luísa Manhica, a Milena, o Paulo Seródio, a Sónia Rodrigues e a Susana Roque. Depois abrimos uma frente muito interessante, que vai agora ter uma concretização mais firme, através de um protocolo que vai ser assinado entre a Câmara e a Universidade de Évora. Abrimos uma frente que levou à participação de alunos dos cursos de História variante Património e o curso de História variante Arqueologia. Eu vou citar os nomes, porque penso que devo citá-los: o André Mano, o Artur Henriques, o Fernando Portugal, o Mário Pinto, o Nelson Santos e o Luís Teixeira. Depois, no outro plano, tivemos a colaboração da Carmen Ballesteros e de uma instituição, do Laboratório de Arqueologia da Universidade de Évora, com quem partilhamos informação, de quem recebemos informação e recebemos instrumentos de trabalho que foram fundamentais para algumas coisas. Eu penso que é de sublinhar, eu não sei se isto é costume fazer estas coisas, de sublinhar as áreas de trabalho da Câmara que mais diretamente têm tido responsabilidades e têm dado um contributo fundamental, também na base do trabalho silencioso e quase imperceptível, que é o Gabinete de Informação e Documentação, e em particular aqui a Divisão Sociocultural, e não podemos deixar de citar o Vasco, é incontornável neste aspecto, pela forma como se empenhou e como cuidou, digamos, da ocupação deste espaço com este projeto. Seguindo a cábula, eu penso que devemos sublinhar o trabalho do Pedro Bizarro, que fez muito mais do que aquilo que lhe era pedido pelo acordo e pelo contrato que tem regularmente com a Câmara para fazer, digamos, registros de reportagem relacionados com determinados trabalhos. E o Pedro construiu um pequeno filme de 16 minutos que está ali a passar, em sessões contínuas gratuitas, e fez este trabalho com grande carinho por este projeto. Eu penso que isto é de sublinhar. No trabalho de fotografia, as fotografias são das técnicas de arqueologia que eu já referi, e também do Joaquim Dionísio Chapa, a quem nós também recorremos para fazer algum trabalho de fotografia mais preciso, etc. Também iniciámos um processo de formação, se quisermos dizer isto, mas talvez seja correto dizer, em desenho arqueológico, em que participou o Bruno, a Hermínia, que fez, depois no catálogo que a gente depois vai enviar a todos os convidados, poderão perceber-se da qualidade do desenho arqueológico, que também nos fez ilustração, para além do desenho arqueológico, nomeadamente a ilustração de uma chapa pré-histórica que está ali. Depois tivemos a colaboração, que foi fundamental, do Filipe Jorge Chirita, que nos facilitou muito o trabalho naquilo que seria o nosso, digamos, a concretização desta ideia, não é? Porque é fácil a gente dizer, nós queremos fazer eventualmente um painel, queremos encontrar uma série de suportes para... Queremos encontrar uma forma de suporte, era o Filipe Jorge. Tinha acabado de falar, não é? Mas ele é que estabeleceu, digamos, compreendendo aquilo que eram os nossos objetivos, ele é que estabeleceu o diálogo técnico com a equipa de design, que é do Porto, para concretizar esta proposta. Peço desculpa, mas isto... faltou aqui, antes do espetáculo, o aviso de que a gente devia desligar os telemóveis e eu não desliguei. Eu estou quase a acabar, de qualquer forma. É claro que é incontornável, e não se pode deixar de falar do Jorge Fonseca, diretor da Biblioteca Municipal e do Arquivo Histórico da Câmara,
nesta matéria, porque nós assumimos como... Nós podemos ter certezas quase absolutas em relação a determinada matéria do ponto de vista da história da cidade. Mas não há nenhum texto que a gente não faça passar pelo crivo do Jorge Fonseca. Pela qualidade da escrita, pela ajuda que ele nos pode dar a precisar isto ou aquilo, e então muitos destes textos tiveram a colaboração dele. Na elaboração dos textos, a Susana e a Manuela Pereira tiveram um papel importante, e eu penso que, para finalizar, dizer o seguinte, e foi essa a intenção de ler este papelinho, é que isto pode ser considerado um projeto, um processo, a elaboração disto, técnico, no plano da história, artístico, científico. É uma base de informação científica para responder a algumas preocupações de certo tipo de público, ainda que uma boa parte da informação seja mais com a preocupação de divulgar. Mas eu penso que também isto é um projeto, pode ser um projeto de exercício de afetos. E isso é significativo e é importante, porque não é possível, isto sem estar com a preocupação como é que é dizer, de estimular individualismos ou protagonismos individuais, não é nada disso. É importante ter a noção de que uma iniciativa destas, que digamos que é muito subtil, a gente olha aqui à volta desta sala e vê que isto é muito, diria quase minimalista, muito enxuto, teve a colaboração de muita gente, digamos quase anónimos alguns deles, e é um processo que eu diria está a passar para a comunidade. Nós hoje já podemos dizer que já temos inscrições para continuar este projeto. Munícipes, cidadãos, trabalhadores da Câmara e outros que vêm ter connosco a perguntar, então não quererão ver isto, aquilo, aquilo outro, que nós eventualmente pomos à disposição, se a Câmara entender e vir que isto tem qualidade para poder ser mostrado, para poder ser inventariado, para poder ser fichado, etc, etc. E já temos inscrições, já temos uma listagem para eventualmente poder continuar isto, peça a peça, e depois se calhar daqui por um ano, com esta imagem gráfica, ou enfim, mais ou menos, ou com algumas mudanças, nós possamos continuar a valorizar e a fazer destes projetos em que não se fecham dentro de gabinetes e procuram fazer um enlace com a comunidade, nomeadamente a comunidade local. Peço desculpa de me alongar, mas eu tinha decidido fazer este registro. Muito obrigado. Então agora convido-vos a desfrutarem da exposição e também do vídeo que está ali fora. Vamos ter E o croquete, não é? o croquete. Já à vontade.